Vai começar o programa Conectado com Tiago Reguini. Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conectado comigo, Tiago Reguini, aqui na Rede TV. Que alegria estar chegando mais uma vez aí na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos ao Conectado. Antes eu quero saber como vocês estão. Como foi a semana de vocês? Trabalharam muito? Descansaram? Conseguiram ter aquele tempinho só pra você? Conta pra mim aqui, ó, nas nossas redes sociais. Eu quero saber quem do outro lado tá nos assistindo. De qual estado você é? Qual cidade você é? Fala pra mim. E o que vocês querem ver aqui no nosso programa. E você que acabou de ligar a televisão, chega mais, chega na hora certa. Chama todo mundo, chama o marido, a esposa, chama os filhos, chama o papagaio, chama o periquito, chama o cachorro. Hoje tem assunto para a família inteira. O programa de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre o futuro. Isso mesmo, futuro. Mas não aquele futuro distante. Futuro que começa com aquilo que a gente faz hoje. Por exemplo, como você quer chegar aos 60, 70 ou 80 anos? Com saúde, com independência, com disposição? Cercado de pessoas que você ama? Então será que estamos fazendo hoje aquilo que vai nos ajudar a chegar lá na frente? Nós vamos falar ainda sobre como envelhecer com saúde e qualidade de vida. Conhecer 5 atitudes que podem fazer a diferença ao longo dos anos. Agora presta atenção. Uma mulher começou um negócio dentro do próprio quintal, com apenas R$86. E o seu liquidificador como seu sonho. Hoje ela sustenta 7 filhos com uma fábrica artesanal de sorvetes. E tem um problema que muita gente gostaria de ter. Ela tem muito pedido e não dá conta. Você acredita nisso? Pois é. Só que será que se vender muito significa que o negócio está indo bem? Não. Você vai descobrir que crescer sem estrutura pode colocar a sua empresa em risco. Já que estamos falando de negócio, deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe negociar? Negociação não é só quando alguém vai comprar ou vender alguma coisa. Você negocia salário, preços, contratos, prazos, descontos. A gente negocia tudo praticamente todos os dias, todo dia. E existem técnicas que podem mudar completamente o resultado dessa conversa. Hoje nós vamos aprender alguma delas. Você está preparado? E para fechar o programa, nós teremos o quê? Chocolate. Mas não é qualquer chocolate. Vamos aprender a fazer um brownie, cremoso, com aquela casquinha, ó, crocante e fácil, econômico. E além de comer, que é maravilhoso, você pode transformar numa receita de renda extra. Vamos te mostrar como pensar no custo de cada unidade. Hoje eu quero você comigo até o último minuto. Tem saúde, história inspiradora, empreendedorismo, dinheiro, negociação, receita deliciosa. Prepara o café, chama todo mundo. Aumenta o volume, aumenta. Nosso Conectado já está começando, vem? Conectado. Quero começar nosso programa falando sobre uma coisa que acontece com absolutamente todos nós, exato, todos nós. O tempo passa muito rápido, não tem jeito. Mas existe uma diferença enorme entre simplesmente envelhecer e envelhecer bem. E quando a gente fala sobre envelhecimento saudável, não estamos falando somente em viver mais anos. Estamos falando em chegar com mais autoestima, disposição, saúde, vínculos, propósito e qualidade de vida. E é isso que nós vamos mostrar para você hoje nessa matéria. Vem comigo, tenho certeza que você vai amar. Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 atitudes para uma longevidade com saúde, autonomia e dignidade. Você já parou para pensar que estamos vivendo cada vez mais? A longevidade é uma das grandes conquistas do nosso tempo. Mas viver mais não deve significar apenas acrescentar anos à vida. O que realmente desejamos é acrescentar vida aos anos. Envelhecer com saúde, autonomia, propósito, vínculos e, acima de tudo, dignidade. E quando pensamos no cuidado com a pessoa idosa, existem algumas atitudes que podem fazer toda a diferença.
Hoje eu quero compartilhar 5 delas com você. A primeira é: incentive o movimento e preserve a autonomia. Manter-se ativo é fundamental para o envelhecimento saudável. A atividade física contribui para a força, equilíbrio, mobilidade e a independência. Mas existe algo igualmente importante: permitir que a pessoa idosa continue fazendo aquilo que ainda gosta de fazer. Cuidar não significa fazer tudo por ela. Sempre que possível, significa incentivar sua independência e respeitar suas capacidades. A segunda atitude é: estimule a mente e valorize novos aprendizados. Envelhecer não significa parar de aprender. A pessoa idosa pode descobrir novos interesses, desenvolver habilidades, participar de atividades e construir novos projetos. Ter objetivos e sentir que ainda existem coisas para aprender, compartilhar e realizar também, fazendo parte de uma vida com propósito. A terceira atitude é: fortaleça os vínculos. A presença da família, dos amigos e da comunidade é muito importante ao longo de toda a vida. E na velhice existem vínculos que podem se tornar ainda mais significativos. Uma conversa, uma visita, um convite para participar ou simplesmente a disposição para ouvir podem fazer uma enorme diferença. Combater o isolamento também é uma forma de cuidado. A quarta atitude é: respeite a voz e as escolhas da pessoa idosa. Às vezes, com a intenção de proteger, podemos começar a decidir tudo por ela. Mas envelhecer não retira de ninguém o direito de ter opinião, fazer escolhas e participar das decisões sobre a própria vida. Respeitar a pessoa idosa também significa não infantilizá-la. É ouvir o que ela pensa, é considerar o que ela deseja, é reconhecer sua história e a sua individualidade. E a quinta atitude é: esteja atento aos sinais de violência, abuso e negligência. A violência contra a pessoa idosa nem sempre deixa marcas visíveis. Ela pode ser física, mas também pode ser psicológica, financeira ou patrimonial. Pode acontecer por meio do abandono, da negligência, da humilhação ou do desrespeito. Por isso, precisamos estar atentos. Precisamos ouvir e precisamos ter coragem para não nos calar. Porque falar sobre longevidade também é falar sobre o tipo de sociedade que estamos construindo para aqueles que envelhecem. Viver mais é uma conquista, mas viver com mais saúde, autonomia, respeito, proteção e dignidade deve ser um compromisso de todos nós. Valorize a pessoa idosa, escute sua voz, respeite a sua história e, diante de qualquer forma de violência, quebre o silêncio. Ela começou com R$86, um liquidificador e um sonho. Eu quero te contar uma história daquelas que faz a gente pensar: se ela conseguiu com tão pouco, por que eu também não consigo? O nome dela é Mona Lisa. Ela começou dentro do próprio quintal. Tinha um liquidificador, um sonho e R$86 para iniciar. Pouco dinheiro, mas muita vontade. Muita. E daquele começo simples, nasceu uma fábrica artesanal de sorvetes. Hoje, esse negócio ajuda a Mona Lisa a sustentar seus 7 filhos. Exatamente 7 filhos. Só essa história já seria inspiradora. Mas tem uma coisa ainda muito mais interessante acontecendo. O negócio cresceu tanto que exige um novo problema. Ela não dá conta de tantos pedidos. Ela produz, ela vende, ela embala, ela entrega. E quando acaba o estoque, ela precisa interromper os pedidos para voltar correndo para a produção. Vender é maravilhoso. Mas será que uma empresa está preparada para crescer? Vem comigo entender um pouquinho sobre essa história. Vem. Ela sustenta 7 filhos com uma fábrica de sorvete no quintal de casa. E tem um problema que todo empresário queria ter. Então você chega a parar de vender porque não consegue produzir. Acabou o estoque, tem que parar para poder produzir. Se você produzisse o dobro, você venderia o dobro? Venderia. Só que ela tá presa na operação. Ao invés de dona, virou funcionária de si mesma. Faço tudo, eu faço o caixa, eu faço estoque, embalagem, sumo. O sorvete. O sorvete. Vende. Vendo também. É uma faz tudo. Praticamente. É tudo muito novo para mim ainda.
E as coisas estão acontecendo muito rápido. Todos os dias eu falo, meu Deus do céu, como que isso está acontecendo? Comecei com R$86, um liquidificador, a batedeira e um sonho. Exatamente aqui, nesse quintal. Aqui é a minha casa, meu quintal onde eu trabalho. Aqui tem sorvetes gourmet, tem tradicional, tem os combos que saem muito. Mas a situação em casa já foi muito difícil. Ela tirava dinheiro do filho para comprar drogas. Era viciada em crack. Eu deixava de comprar as coisas para ele, fralda, leite, Pra comprar droga. Pra comprar droga. É muito forte o vício da droga, é uma coisa assim, é uma coisa assim vai muito além. Você pode amar, mas a droga ela te faz você amar mais ela ainda. Dava água com suco, água com açúcar, a fralda, não usava fralda, era sacolinha com camiseta. Como uma usuária de drogas se transforma numa empreendedora de sucesso? Esse menino aqui, um dia ele falou pra mim uma coisa muito assim. Ele falou pra mim assim, não foi através dele, ele falou assim, eu preciso de força, esse menino tá pedindo as coisas, eu não tenho pra dar. Eu preciso de força. E ele me deu força pra isso. E o negócio deu mais confiança ainda para ela. Não tenho medo de nada. Depois que eu comecei a empreender, eu não tenho mais medo de nada, não. A Mona Lisa simplesmente está lotada de pedidos. E a primeira explicação é o jeito dela fazer o sorvete. Esse aqui é um sorvete de maracujá que vai pro combo. Aqui já tá a base e eu coloco polpa de maracujá também, né? No sorvete pra ficar mais intenso. E aí né? você pega, vamos lá. E agora a gente vai pra mágica, que é bater o sorvete. Essa quantidade aqui, ela poderia ficar até aqui em cima, mas eu não deixo, porque o sorvete ele é incorporado até 130% de ar, e eu não deixo. Olha só o que acontece. Esses 2 potes de sorvete vão derreter. O industrializado encolhe. Metade do que você paga é ar. O outro perde pouco volume, sobra mais sorvete porque tem menos ar. Mais cremoso. É bem mais denso, eu acho mais cremoso do que um sorvete, não fica aquela espuma na boca, sabe? Quando a gente chupa o sorvete. Então você bate menos para ficar menos ar. Menos ar. Ó, tá ótimo. Tá bonito, hein? Tá lindo. Esse é o ponto que eu gosto. O sorvete é consistente e lucrativo. Quanto custa o sorvete com a embalagem para você? R$5. Por quanto você vende? Esse aqui é R$14. Mas a Mona Lisa não vende mais simplesmente porque não consegue produzir mais. Essa semana saiu muito morango. Muito morango. Né, zerou, eu tive que pausar lá no aplicativo porque saiu todos os morangos. Todos os dias eu produzo, por quê? Porque eu só tenho esse 3 freezer. Então eu tenho que ir produzindo e colocando no lugar. Não tenho mais capacidade de colocar mais coisa aqui dentro. Mas tem mais espaço na casa. Olha só. Olha só, tem um quintal enorme aqui. Tem, pode vir. Nossa, mas aqui é enorme, olha só. Dá licença, hein? Você tem uma área já para expansão da fábrica. Aqui. É gigante aqui, é grande. Quem produz toda hora, produz menos. Quem produz em bloco ganha tempo e reduz custo. A Mona Lisa já entendeu isso. Tiro um dia da semana para produzir as geleias, faço ela, empacoto tudinho aqui, ó. Aqui, cada cubinho desse aqui é um sorvete uma calda base de 2 litros, que é geleia de frutas vermelhas com data de validade, morango, maracujá, ó. O marido ajuda, até os filhos dão uma forcinha. Tocou o pedido. Sorvete de maracujá. Ó o pedido, Ana Júlia. O 06. Ela entrega. Ele, Monta o pedido. você? Monta e entrega também. Aqui não, né? Aqui Não. só come sorvete. Só pede o dia inteiro. Mãe, dá sorvete. Eu quero do morango. De morango? De frutas vermelhas, esse aqui. Eles estudam também? Estuda. Ela e ele estudam de manhã, ele estuda à noite, eles vão pra creche e ele estuda à tarde. Mas é quase tudo em cima dela mesmo. Tá sobrecarregada. Mas você faz tudo. Faço tudo. Então você não tem tempo de ser empresária. Não tô tendo esse tempo ainda. Eu acho que ainda não caiu essa minha ficha ainda. Eu tô nessa parte da produção ainda, sabe? Eu tava falando isso pra ele ontem. Eu falei assim, será que eu vou ter esse tempo de ser a empresária? Porque aí você Né? começa a pensar no negócio. Como vender mais, como Isso. precificar melhor. Isso. Ela precisa criar um manual para o negócio, o passo a passo de cada operação e treinar uma equipe. Primeiro, ela tem o trabalho de montar a engrenagem do negócio. Depois, a engrenagem faz o trabalho para ela. Você precisa criar uma engrenagem que funcione sem você estar lá o tempo todo tempo em todo, cima. Apagando incêndio, né? Exatamente.
Ela tem que focar na gestão estratégica do negócio. Por exemplo, a empresa é dependente dos aplicativos de entrega. Eles levam 30% de toda a venda. Quer dizer, cada R$10 que você vende, 3 vão para o aplicativo. Pro aplicativo. Sobra 7. Isso. O aplicativo é vitrine, mas ela também pode vender direto para o cliente. Essa embalagem que vai para o aplicativo, Vai. delivery, Ela pode dividir a economia. Metade vira desconto para o cliente, metade aumenta o lucro da empresa. e o que você tem aqui no bar que você poderia vender? Supermercado? Padaria, mercado, restaurante. Tem muito restaurante aqui na Redondeza. Você pode vender para eles. Muito. Mas você poderia ter uma equipe e entregar mais. Sim, E economizaria. muito. Clube da Mona Lisa, uma assinatura de sorvete. Clube da Mona. Seria legal, né? É. A Mona tem ouro nas mãos. Não falta cliente aqui, nem vontade de dar certo. A Mona Lisa de antigamente jamais imaginou um dia estar aqui, ó, nessa posição. De estar trabalhando, de estar ganhando o dinheiro com o meu próprio suor. Falar assim, caramba, hoje eu olhei pra conta e eu falei assim, glória a Deus, trabalhei pra caramba esse final de semana, mas olha, a Mona Gelato vai ser muito grande ainda. Eu vou ter franquia na Bahia, eu vou ter franquia em São Paulo, eu vou ter franquia no Mato Grosso, eu vou ter um monte de franquia. E eu tô determinada. Isso que eu quero. Cada vez mais que eu acordo, eu falo, é isso que eu quero pra minha vida. Tática sobre negociação. Eu quero fazer um teste com você. Imagina que você está comprando alguma coisa. Imaginou? Hã? Aí você faz aquela pergunta, tem desconto? A pessoa responde, não, não tem. Você fala, tá bom? A negociação acaba por aí. Existe muita gente assim, mas negociar é uma habilidade. Você tem que pensar, isso é um assunto para vendedor? Não, não, não. Todos nós negociamos todos os dias. Nós negociamos quando você pede um desconto, quando você fala sobre salário, quando você fecha um contrato, quando você vende alguma coisa, quando você compra um carro, quando você apresenta uma proposta. E muitas vezes duas pessoas querem chegar num acordo, mas uma sabe fazer isso melhor do que a outra. Presta atenção nessa matéria. Depois eu quero saber se você é um bom negociador, hein, rapaz? Combinado? Vai me contar tudo. Bom, depois de mais de 20 anos de experiência, eu posso te falar uma coisa com total segurança, tá? Os melhores negociadores que eu já conheci não eram os mais carismáticos, não eram simpáticos, aqueles gente boa, né? Que às vezes a gente olha para um vendedor e vê essa figura, né? Que todo mundo gosta. Os melhores eram os que conheciam a regra do jogo da negociação. Negociar é uma mistura de técnica e principalmente gestão das emoções. E tudo isso é treinável, tá? Isso serve para venda, claro, mas também serve para te diferenciar num processo seletivo, para te destacar numa reunião importante, para comprar um imóvel, para comprar um carro, basicamente para fechar qualquer negócio que seja importante na sua vida. Uma negociação nada mais é do que duas pessoas ou mais, né, que possuem interesse próprio, onde cada uma está tentando chegar no acordo que favorece a ele mesmo, né? Então, no mundo ideal, é claro que a gente prefere que todo mundo saia ganhando, mas na prática, cada um vai puxar a corda mais pro seu próprio lado. E não tem nada de errado nisso, tá? A concessão com troca é a primeira técnica que você precisa entender e ela funciona como uma regra bem básica. Toda vez que alguém te pedir algo numa negociação, você precisa pedir algo em troca também. Então, ceder faz parte de um bom acordo. Você só não pode ceder de graça. Então, toda concessão, ela precisa de uma contrapartida. Se a pessoa tá te pedindo um desconto, você pede para ela pagar à vista, né? Ou se te pede, sei lá, mais prazo para pagar, você pede para comprar então um volume maior, ou seja, cada movimento seu precisa custar o movimento da outra pessoa. O outro lado precisa saber que para te pedir algo é necessário que ele tenha o que te oferecer, ele precisa de alguma coisa na troca daquilo que você vai ceder também. A segunda técnica é o que eu chamo de policial mau, né? Você provavelmente já viu essa técnica em algum filme de investigação aí. Em inglês, eles chamam aí de good cop, bad cop, né? Então é o policial bom e o policial mau. Aquelas cenas que tem uma sala de interrogatório, que tem um suspeito, aí o primeiro entra, é o policial mau, né? Que vai tentar intimidar, gritar, vai bater na mesa. E aí depois entra o outro policial, que é o bonzinho, que fala com uma voz mais calma, que oferece uma água e diz que só quer ajudar a pessoa. Isso funciona porque a pessoa fica aliviada de ter alguém que está do lado dela
e começa a colaborar com o caso. Nas negociações do mundo real, funciona exatamente da mesma forma. Por exemplo, você está comprando um carro numa concessionária e o vendedor que está te atendendo, ele é simpático, quer te ajudar, mas diz que o gerente não vai permitir aquele desconto que você está pedindo, né? O que ele está fazendo? Ele está colocando o gerente como um vilão da história. Aí ele sai por alguns minutos e volta com uma proposta ligeiramente melhor e um sorriso de quem acabou de batalhar e brigar por você lá. Ou seja, o gerente era o vilão, mas eu que estou do seu lado aqui, eu sou o vendedor, fui lá, eu briguei por você para conseguir esse desconto. Então você se sente grato e fecha o negócio achando que ganhou. Mas no fim, o vendedor e o gerente, eles estão no mesmo time e esse papo de que o gerente quase não aprovou era só parte de um script desde o começo para gerenciar a sua emoção. Quem gerencia as emoções melhor, negocia melhor. Então, usando essa técnica, você pode propor ao cliente que faça uma oferta, falando assim, ó, olha, eu quero fechar um negócio com você, eu vivo de comissão, mas eu não tenho autonomia para reduzir esse preço e chegar no valor que você quer. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma proposta para o gerente e a gente vê o que ele fala? Né? O não a gente já tem. Vamos fazer isso? Essa pessoa existe para criar pressão sem que a pessoa na sua frente precisa ser o vilão. Né? É muito mais fácil você ceder quando você sente que o cara do seu lado está lutando por você do que quando você sente que está sendo pressionado diretamente. Porque às vezes você só quer uma vantagem. É isso. Você até já topou pagar, só quer uma vantagem. A terceira técnica, ela se chama BATNA, né? Isso é um termo em inglês. E essa, para mim, é a mais importante de todas, tá? E é a que realmente transforma um negociador, ok, beleza, normal, para um negociador de alto nível, quer dizer, um negociador profissional. BATNA significa, em inglês, Best Alternative to a Negotiation Agreement. Olha que nome bonito, né? Na tradução em português, significa assim, melhor alternativa para um acordo negociado. Também, em português, conhecido como MAPAN. Então, esse BATNA serve para duas coisas, anota aí. A primeira é evitar que você feche um acordo ruim. Para isso, você precisa mapear as suas alternativas antes de sentar para negociar. Então você precisa saber qual que é o limite mínimo que faz sentido aceitar e que se tiver abaixo disso, a melhor decisão é você sair e parar. A segunda é aumentar o seu poder de argumentação. Por exemplo, pensa numa empresa negociando um contrato de fornecimento. Se ela já tem um fornecedor alternativo com condição semelhante, significa que o BATNA dela é forte, né? Então, se o fornecedor principal tenta aumentar o preço na última hora, ela não precisa aceitar, porque ela tem outras opções. Agora, se ela não tem nenhuma alternativa, qualquer pressão que o fornecedor fizer vai funcionar e ela vai ceder, porque ela não tem outra escolha. Então, o mesmo vale numa negociação salarial, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo número 2 aqui. Um candidato que tem uma proposta conformada de uma outra empresa tem mais poder de uma negociação do que quem só tem aquela vaga especificamente. E a empresa do mesmo lado, se ela tem outras opções, o funcionário também perde esse poder, o BATNA dele é menor. Então o vendedor que tem uma lista enorme de leads qualificados, ele não precisa aceitar, por exemplo, tudo que o cliente pede. Essa é outra. Então, um cliente que tem uma base boa, está recebendo lead, fica dando desconto porque tem outras alternativas. Então, um detalhe muito importante é que o BATNA da outra parte importa tanto quanto o seu. Então, você precisa entender quais são as alternativas que o outro lado tem caso não feche com você. Então, no fim, o BATNA define o poder de barganha que cada um tem dos lados. É um jogo de informação e preparo muito técnico que, obviamente, vai impactar diretamente o resultado da negociação, o final dela, né? E a quarta técnica, anota aí, é o espelhamento. E a lógica dela é muito simples, tá? Você pega as últimas palavras que a pessoa disse, ela é simples, mas muito funcional. E você repete como se fosse uma pergunta. Olha, anota e você vai testar e você vai ver como transforma isso. A lógica dessa técnica, então, não é necessariamente convencer a pessoa do nada. É mais para poder te ajudar a coletar informação importante e que pode ser usada como argumento mais na frente da negociação, tá? Como matéria-prima para a negociação. Então, por exemplo, se a pessoa te fala, olha, eu não consigo entregar esse serviço até sexta. E aí você pode responder com uma leve entonação de dúvida. Você não consegue entregar até sexta? A pessoa ouve isso e ela instintivamente começa a se explicar. Você vai ver se não acontece isso, tá? Ela vai te falar que ela tem outros compromissos, que não vai dar tempo, que não consegue por causa daquilo, disso, enfim. Enquanto ela está te explicando, você está coletando mais informações importantes para a negociação. Então, quem está falando mais na negociação está dando insumo para outra pessoa negociar. Então, ela está aprendendo onde até os limites dela pode chegar. Então, o que ela pode ceder, o que ela não pode e o que pesou mais na decisão. Isso serve até para a situação do dia a dia, normal, do seu cotidiano. Imagina que seu filho fala que quer sair no fim de semana com os amigos e aí você repete,
você falou que você quer sair no final de semana com os amigos? Só que com isso, você vai ver que ele vai começar a se explicar. Ele vai falar assim, ó, é porque eu vou lá, porque eu vou com tal pessoa, e sem querer acaba entregando tudo que o pai precisa saber para tomar essa decisão. A quinta técnica eu vou chamar de cortina de fumaça. Então, basicamente, para essa técnica funcionar, você tem que pedir algo grande sabendo que a outra parte vai dar uma recusada, tá? E se ele topar, melhor ainda, mas em geral ele vai recusar. E aí você vem com o que realmente você queria desde o começo, tá? Então você está colocando o que a gente chama de cortina de fumaça na frente do seu real objetivo. Por exemplo, se você precisa que um fornecedor te entregue em 2 semanas, ao invés de você pedir para ele entregar 2 semanas direto, olha, precisa daqui 2 semanas, você vai pedir para ele entregar na semana que vem, então daqui 1 semana. Quando ele te falar que não tem como, aí você fala, bom, beleza, então eu preciso pelo menos para no máximo daqui 2 semanas. Quando a pessoa recusa algo, ela se sente constrangida de certa forma na negociação, entendeu? E quando você propõe algo abaixo do que você tinha pedido primeiramente, ela vai interpretar como uma concessão da sua parte e isso ativa a reciprocidade. Eu falei, puta, eu já falei que eu não consigo em 2, agora em 1, agora eu não posso falar que eu não consigo em 2. Ou seja, você cedeu, então ela sente que deveria ceder também. E a sexta técnica, ela é a mais arriscada da lista, tá? Ela só pode ser usada, assim, em último caso, com muita cautela, por isso que ela chama ultimato, tá? É a última técnica. Funciona assim. Você vai traçar meio que uma linha falando, olha, eu realmente cheguei no meu limite, tá? Eu realmente não consigo mudar mais essa proposta. Vai ser muito doloroso para mim ter que perder esse negócio. Mas olha, realmente, para eu te entregar todos esses benefícios que você vai ter e que a gente já discutiu a importância para sua empresa, que inclusive é indispensável para você, eu não consigo mais mexer justamente por esse motivo. Agora, infelizmente, a decisão ela está nas suas mãos. Então, você está eliminando qualquer possibilidade de continuar discutindo e forçando o outro lado a tomar uma decisão. Porque às vezes o cliente já tomou, ele só está querendo tirar mais vantagem de você. Numa situação onde você tem mais poder de barganha, né, o BATNA, que o outro lado, e que ele precisa do acordo mais do que você, um ultimato bem colocado pode fechar uma negociação que poderia se arrastar por semanas, tá? O problema é quando você usa com blefe. Porque se você der um ultimato e depois que não funcionou, você volta atrás falando, não é bem assim, vamos ver o que a gente pode fazer, já era, você perdeu toda a sua credibilidade e ele ou não fecha ou ele vai te apertar ainda mais. Então só use quando você realmente estiver disposto a sair sem um acordo quando você chegou no limite. Se você não está pronto para perder a negociação, não pode ameaçar encerrar ela, tá? E a sétima técnica é fazer o que a gente chama de ancoragem. O primeiro valor que você fala numa negociação, ele define o referencial para aquela conversa. Olha só que legal. O cérebro humano, ele usa aquele número como se fosse uma referência para tudo que vem depois, mesmo que no final o valor seja diferente, tá? Então, vamos lá. Pensa num cliente que chega numa negociação e antes de você passar qualquer preço, ele já fala assim, ó, meu orçamento é R$2.000, viu? Pronto. Ele acabou de colocar a âncora e a partir desse momento, qualquer valor que você vai apresentar vai ser avaliado em relação àqueles R$2.000. Se for R$3.000, já tá caro. Se for R$1.000, aí tá muito barato. Perceba que se você tivesse falado antes algo como, olha, você sabe que o preço de mercado desse produto é de R$4.000, né? A conversa já seria diferente. Por quê? Porque o produto vale o mesmo nos dois casos. O que mudou? Foi a referência que você deu no início da conversa sobre o preço. Quer ver um outro exemplo muito claro e que você já deve ter vivido? É quando você vai vender um carro, por exemplo. Então anota aí, dá uma olhada. Você pensa, você fala assim, olha, meu carro está muito novo, nossa, está tudo certinho, eu fiz revisão, eu não vendo ele por menos de R$100.000. Você então leva uma concessionária e não fala sobre o preço, nada, e você pede para o vendedor avaliar. E o cara fala, esse carro aqui não está saindo muito, tá? Então assim, a gente vai pagar nele em torno de uns 75 mil. Você provavelmente vai falar, não, 75 mil é muito pouco. Olha, eu não vendo por menos de 90 mil. Você percebeu? Só aqui já foi embora R$10.000. E você provavelmente vai fazer isso por quê? Porque ancorar em R$100.000 agora parece quase impossível, está muito longe dos 75. Você não fechava por 100 de jeito nenhum. Ele ofereceu 75 e você agora por menos de 90 não faz. A oitava técnica é o silêncio estratégico. Cara, isso aqui é de profissional, tá? Você já deve ter percebido que a maioria das pessoas, elas não conseguem suportar o desconforto que o silêncio traz. Então, principalmente quando estão dentro de uma conversa mais tensa, isso é mais comum. E essa técnica, ele se aproveita justamente disso, desse desconforto. É muito importante que quando você fizer uma proposta, você fique em silêncio logo em seguida. Não fica se justificando ou dando desculpa. Ele custa 100 mil, por quê? Não, isso tem que ser feito antes de falar o preço. O silêncio ele é muito desconfortável e ele é exatamente por isso que funciona tão bem. A gente foi treinado para preencher o vazio numa conversa. É normal, né? Então, quando você fica quieto, a outra pessoa sente o desconforto e ela começa a falar sem precisar.
E você vai perceber que, frequentemente, ela vai negociar contra ela mesma. É muito comum isso. Ela vai te entregar informações que não planejava te passar. Ela vai baixar o valor sem você falar o pedido, ou às vezes ela vai te oferecer uma condição melhor, ou ela vai te falar, não, mas olha, então faz uma proposta, talvez a gente fale com o gerente. É muito comum isso, tá? Você percebe como a negociação ela é uma mistura entre técnica e gestão das emoções? Você precisa da técnica para saber quando ficar em silêncio, mas você precisa controlar a sua ansiedade, as suas emoções, para sustentar esse comportamento na hora que a negociação estiver acontecendo. A técnica número 9 é a reação estratégica. Então vamos lá. Enquanto a técnica do silêncio estratégico deve ser usada quando você faz uma proposta, essa serve para quando é o outro lado que vai te fazer uma proposta. Ao contrário, é bem simples, funciona desse jeito. Quando ele te falar um valor, antes de você falar qualquer coisa, você reage. Pode ser uma expressão de espanto, por exemplo, de quem não estava esperando esse preço. Mesmo sem argumentar nada, você já plantou uma dúvida na cabeça dele. E aí, você tem o mesmo resultado da última técnica. A pessoa ela vai começar a justificar o preço, a dar desculpa e a falar informações que ela não precisava te passar. Eu sei que pode parecer pequeno e que não faz diferença, mas pense que quando alguém te faz uma proposta, quase nunca ela está 100% confiante naquilo que ela está te passando. Ela está te testando e quer ver se você engole. E quando você reage com surpresa, ela interpreta aquilo como um sinal de que foi longe demais e muitas vezes ela vai recuar antes de você ter falado qualquer palavra, tá? Cada uma das técnicas que eu te apresentei hoje tem um mecanismo por trás que impacta diretamente no resultado final da negociação. Ai, receita de domingo. Esse quadro é maravilhoso. Vai te ajudar a empreender, fazer uma renda extra. Esse quadro é um perigo, principalmente quem está assistindo agora e está morrendo de fome. Olha só, hoje tem brownie. Não é aquele brownie seco, não. Aquele brownie cremoso por dentro, com aquela casquinha. Já me dá água na boca. Cremoso por dentro e com aquela casquinha perfeita por cima. Hoje eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com um dos melhores brownies da sua vida. Fácil, econômico e perfeito para você vender. E já vamos começar direto ao ponto. Aqui na minha batedeira eu já vou adicionar 3 ovos inteiros, vou adicionar o açúcar mascavo e o açúcar branco refinado. E se você não tiver uma batedeira, pode ser qualquer uma, tá? Não precisa ser a planetária. Você vai pegar um fouet e vai bater muito bem essa mistura até ficar bem esbranquiçado. Igual eu vou mostrar o ponto aqui pra vocês. Vou batendo na minha batedeira e ele vai mudando a cor. Ele fica assim, bem mais clarinho. Aqui vai uma diquinha. Eu gosto de colocar um pouquinho de café solúvel, mas é super opcional. Se você não quiser, você não precisa colocar. Mas eu gosto porque o café intensifica mais o sabor do chocolate. Bato novamente só para misturar e já desligo a minha batedeira. E o nosso creme de açúcar com ovos já está pronto. Ele fica nessa textura aqui, bem esbranquiçado. Ele tem que chegar nesse ponto, bem esbranquiçado. Lembre-se disso, porque é isso aqui que vai formar aquela nossa casquinha perfeita por cima. Aqui eu vou adicionar o óleo, não vou utilizar manteiga. Nessa receita a gente vai utilizar o óleo, que eu gostei bastante de fazer com óleo, tá? E vou misturar. E agora sim a gente entra com os secos, que vai ser o trigo sem fermento e o chocolate em pó 50% cacau. Aqui eu coloquei a metade da minha farinha, a metade do meu cacau, vou dar uma misturada. Aqui não pode ficar misturando muito, tá? Mistura o suficiente e depois para de mexer essa massa para não desenvolver o glúten da farinha de trigo. Então misturei um pouco mais ou menos aqui, e já venho com o restante, tá? Misturo tudo e pronto. Não mexo mais nessa massa e assim a gente vai untar uma forma para a gente despejar essa massa e botar para assar por mais ou menos 25 minutos. E a massa fica assim, gente, bem perfeita, tá? Ela fica um pouco mais grossa, um pouco mais pesada, mas é esse mesmo o ponto. Eu levanto a minha espátula, ela cai um pouco mais pesada, tá? Aqui eu tenho uma forma de 25 por 10. Ela tá untada com óleo no fundo e um pouquinho de chocolate em pó por cima, para polvilhar. Eu aconselho a você utilizar uma forma quadrada para ter menos desperdício, tá? Aqui eu vou despejar toda a minha massa e vou levar para assar no forno a 200 graus. Já tem que estar pré-aquecido esse forno, tá? Já deixa lá a 200 graus. Você vai deixar o seu brownie lá
por 25 minutos. Gente, é o tempo certinho. Aqui eu espetei a faquinha para vocês verem que esse não é o ponto, ele tá saindo muito molhado. O ponto é esse aqui, que você enfia a faca e ele sai levemente sujo, tá? E o nosso brownie fica assim depois de 25 minutos. Aqui foram os furinhos que eu fiz para vocês perceberem quando tá pronto e quando não está pronto. Então saiu muito sujo, não tá pronto. Saiu levemente sujo, está pronto. Já pode tirar do forno, e se você deixar no forno vai continuar assando. Aqui eu tenho 2 cortadores, tá? Eu tenho o 6x6 e tenho o 7x7. Eu prefiro usar o 6x6, que eu acho que fica o tamanho ideal e você consegue vender assim num preço mais acessível. Esse cortador é essencial para quem quer uma padronização, tá? É muito importante porque você consegue controlar o tamanho de cada produto e também do seu custo, né? Então assim, gente, olha só como ele tá perfeito. E para tirar do cortador é super fácil. Nas laterais você vai empurrando, nunca empurre no meio, que senão você vai quebrar o seu brownie. E ele sai assim, gente. Olha a diferença de brownie perfeito. Super úmido. Olha, eu gostei bastante de fazer com óleo. Vou ser bem sincera pra vocês. Não fica com gosto residual. Não fica, pode confiar. Já fiz essa receita as 3 vezes que eu fiz. Saíram exatamente assim, perfeito esse brownie. Ele não deu errado. Se você seguir esse passo a passo, você não vai ter erro. Esse brownie ficou simplesmente perfeito, super úmido e menos doce do que os outros que a gente vê por aí. E aqui, gente, foi o que eu falei pra vocês. Façam numa forma quadrada, porque na hora de fazer os cortes, você consegue cortar muito mais brownies do que na forma redonda, porque você tem menos desperdício, tá? Então, ó, faz os cortes. Se você não tiver um cortador, pega uma réguazinha, faz os cortes com a régua, tá? E vai tentando padronizar até você conseguir comprar esse cortador. Ele é super baratinho na Shopee, inclusive eu vou deixar o link aqui pra vocês. Ele é super baratinho, tem vários tamanhos, então você pode abusar dos tamanhos aí. Eu gosto de usar o tamanho 6x6, que eu acho que fica bem legal pra vender. E ele fica assim, tá vendo o desperdício? Aqui eu conseguiria fazer 2 brownies a mais. Então aqui com esses cortadores eu consegui fazer somente 7 brownies, porque se fosse na forma quadrada, com certeza os 9 brownies sairiam para mim perfeitamente, tá? Então aqui eu vou considerar que eu consigo fazer 9 brownies, porque realmente se eu fizer na forma quadrada dá 9 brownies. E aqui, gente, que vai o pulo do gato, caso você queira vender ele recheado. Você pode cortar ele ao meio ou pegar 2 bandas de brownie, só que eu acho que vai ficar muito alto, então eu prefiro cortar ao meio e fora que o custo fica bem mais em conta, né? E aqui eu vou colocar um brigadeiro de chocolate, que é o mais vendido aqui aonde eu moro, tá? Porque eu faço em casa também. E o mais pedido é o de chocolate, todo chocolatudo. Então eu cortei no meio, coloquei o meu recheio de brigadeiro, dou uma leve apertadinha e o brownie está simplesmente pronto. E olha só que lindeza que ficou. E uma dica super importante, você precisa esperar o brownie esfriar para fazer os cortes, tá? Porque senão você vai quebrar ele todinho. Aqui eu fiz uma segunda opção de chocolate branco, tá? Caso você queira. Mas aqui você vai fazer o recheio da sua preferência. Eu tô te ensinando basicamente o brownie. O recheio vai ser conforme você quiser. Eu estou utilizando esse saquinho que é 20 por 30 e tô cortando ao meio. Mas era o saquinho que eu tenho aqui na minha casa, tá? Mas o certo da embalagem ao se usar é o celofane 20 por 20. Eu também vou deixar na descrição para vocês, que ele é perfeito. Ele já vem cortadinho. É só você botar o seu brownie ali no meio, embrulhar e já tá pronto. Eu acho uma embalagem super mais econômica. Fica bonito porque fica transparente. A pessoa consegue ver o brownie e o recheio, tá? Então aqui você vai pegar seu brownie e vai colocar ele de cabeça para baixo, porque a casquinha tem que ficar para cima. E você vem colocando o seu plástico ali. Esse plástico não é o adequado porque ele fica grande, então eu vou ter que cortar. O ideal é o celofane 20 por 20, que eu vou deixar o link para vocês, tá? E vou deixar passando aqui na telinha também. Aqui é só um exemplo de como você vai fazer aí na sua casa com o seu celofane. Vai fazer aquele triângulozinho no meio, pressiona para cima, faz outro triângulozinho ali e vai colocar um pedacinho de durex bem fininho, bem quase invisível, tá? Não vai botar um durex gigante também não, porque senão vai ficar feio. E assim fica o brownie bem embaladinho, mostra a casquinha por cima, mostra o recheio, mostra que ele é molhadinho, não é seco.
Então, assim, essa embalagem é perfeita, econômica e você vai arrasar com essa embalagem. Vai colocar a sua etiquetinha, se você tiver. Se você não tiver, você precisa fazer uma etiqueta, tá? Que é super importante colocar a validade e o sabor. E aqui a nossa segunda opção, que eu falei do brigadeiro branco também. E ficam assim, gente, perfeitos. Não precisa botar em embalagens grandes, embalagens caras. Assim já é lindo e eu vendi bastante. Você também pode vender fora sem ser recheado, tá? Muita gente não gosta de recheio, então você também pode vender ele sem recheio. A validade desse produto é de até 5 dias na geladeira, mas ele dura bem mais, tá? E olha como o nosso brownie ficou bonito, gente. Vou dar até uma mordidinha aqui pra vocês verem como ele fica por dentro. Perfeito. Esse brownie aqui é perfeito, espetacular. Só faça aí, depois vem nos comentários me dizer o que você achou. Olha como ele é molhadinho e a casquinha. Perfeição, né? Então, na geladeira até 5 dias, mas ele vai até mais. E congelado até 30 dias. Você pode congelar todos esses brownies bem embalados e depois ir botando na geladeira e vendendo conforme for saindo pedido, tá? Porque ele aguenta até 30 dias congelados e bem embalado. E aqui eu não aconselho fazer com achocolatado, porque fica muito doce. Se você usar o chocolate 50% cacau, excelente, perfeito para você fazer esse brownie. Agora vamos falar um pouquinho da precificação desse produto, que somando todos os ingredientes da massa do meu brownie, saiu a R$ 10,92. Essa receita me rendeu 9 brownies, contando com aquele desperdíciozinho da forma redonda, tá? Se fosse quadrada, 9 brownies com certeza. Agora vamos acrescentar a embalagem, que cada embalagem saiu a 15 centavos. O plástico celofane é muito barato, então você consegue aí ter um lucro bem alto. Então o total, tá, da massa mais a embalagem saiu a R$ 12,27. Lembrando que está sem recheio. O custo total, tá, do brownie sem recheio mais a embalagem saiu aproximadamente R$ 1,36. Sem o recheio, com certeza eu venderia a R$ 6 cada pedacinho de brownie daquele. Com o recheio, com certeza eu venderia a R$ 10 a R$ 12 com certeza, porque muda o valor, tá? Com o recheio ele saiu a R$ 2,98, então de 10 a 12 reais já tem um lucro bem grande em cima, mais de 100%. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tentei explicar ao máximo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Receitinha super simples para você reproduzir aí e ganhar muito dinheiro em cima, porque os brownies são um dos produtos mais vendáveis da confeitaria. Se você gostou, deixa aquele like pra gente, se inscreva aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que quer começar a vender brownie hoje mesmo. Essa receita é simplesmente perfeita, eu tenho certeza que não vai ter erro. Um beijo e até o próximo vídeo. Não. E assim a gente chega ao fim de mais um Conectado. Olha o programa de hoje. Acabou realmente, tudo conectado. Falando sobre envelhecer bem, percebemos que o nosso amanhã depende das nossas escolhas de hoje. Conhecemos a história inspiradora de uma mulher que começou do nada e hoje é uma empresária maravilhosa. Falamos sobre negociação, vimos que soube saber conversar, ouvir, aprender, defender sua proposta é uma habilidade que pode ajudar em vários momentos da vida. E terminamos na cozinha, porque ninguém é de ferro. Mostramos também uma oportunidade de renda para você começar o seu negócio. E talvez seja essa mensagem que eu quero deixar aqui para você. Não despreze os pequenos começos. Às vezes uma pequena mudança começa numa pequena caminhada. Uma decisão, uma conversa, um liquidificador ou até com uma receita na cozinha dentro da sua casa. O importante é começar e estar disposto a percorrer por esse caminho. Eu espero que alguma dessas histórias tenha despertado alguma coisa boa aí dentro de você. Combinado? E eu quero saber qual assunto vocês mais gostaram. Já sabe, manda pra gente aqui nas nossas redes sociais. Eu espero você na semana que vem com muito mais Conectado. Um grande beijo, fique com Deus e tchau. Conectado.